Aproveitando enquanto vocês estão se acomodando, lembro mais uma vez que vocês têm acesso ao policy paper dessa edição do Forte. Aqueles que estão presencialmente, vocês têm acesso a esse material no kit que foi entregue a vocês. E ao público virtual, vocês têm acesso a partir dos sites da CAIS e do SEBRE. A nossa equipe de chat vai enviar diretamente para vocês conseguirem ter o acesso a essa publicação que é bilíngue, em português e inglês. Inclusive tem recomendações políticas, são de uma escrita breve e propositiva, exatamente tentando fazer esse impacto direto com recomendações. Todos palestrantes presentes. Queridos participantes, nós chegamos ao nosso último painel da 20ª edição do Forte desse ano. Um tema que foi pensado para nós fecharmos com chave de ouro e gerar bastante debate, tanto aqui no palco, quanto com vocês, com a interação do público. Nosso painel, rivalidade sistêmica, autocracias versus democracias na segurança internacional. Faço um destaque a esse ponto de interrogação, que é exatamente com o objetivo de que vocês apresentem reflexões fundamentais para compreender os acertos e as limitações de uma visão que dicotomiza o sistema internacional entre autocracias e democracias, assim como também fazer análise da polarização política na segurança internacional. Então, para aprofundar esse debate, convido ao palco para moderação o professor da Universidade das Forças Armadas da Alemanha, Carlo Mazzala. E os palestrantes, o ex-secretário-geral da UNCTAD e conselheiro emérito do SEBRE, embaixador Rubens Recupero. A vice-presidente da Subcomissão para a Segurança e Defesa do Parlamento Europeu, Hasa Yuknevičienė. E o pesquisador sênior do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Andrés Malamud. Tenham todos um excelente debate. Hello, ladies and gentlemen. This is the last... Senhores, esse é o último painel entre nós e um fim de semana promissor. Vamos tentar fazer esse painel curto e provocativo, na medida do possível. Muitos tópicos que são o tópico deste painel já foram debatidos ao longo de toda a conferência. As palavras-chave já foram mencionadas: multipolaridade, bipolaridade, democracias, autocracias. Basicamente, esse aqui é uma sessão de resumo. O último painel é sempre o pico de todas as conferências, uma espécie de resumo. Eu espero que nós consigamos satisfazer as expectativas, e parece ser uma tradição no Brasil que o moderador vai falar por 10 minutos sobre esses assuntos, mas eu vou falar de 3 temas que nós vamos debater nesse painel. Nós temos aqui as rivalidades sistêmicas, autocracias versus democracias. A primeira pergunta é: esta é a dicotomia correta? Se esta for a dicotomia correta, quais são as consequências que isso terá na segurança internacional? E o terceiro tópico, que já foi debatido aqui ao longo de toda a conferência: qual será o papel do Brasil e da América Latina, de uma forma geral, nessa nova ordem global? O último comentário: todos sabemos que essa dicotomia advém da estratégia de segurança internacional do governo Biden. Já mencionou que a falha tectônica em relações internacionais, de acordo com os Estados Unidos, será a falha tectônica entre democracias e autocracias. E existe uma tradição já de longa duração, não me lembro se foi George Bush que fundou o Cáucaso de Democracia
havia nas Nações Unidas e o consenso de Washington de Bill Clinton também, na verdade, não é nada novo, mas já tem um novo, agora uma força renovada. E as regras aqui serão, cada palestrante terá 12 minutos, e eu já me desculpo que eu vou desligar os microfones depois de 12 minutos, porque nós teremos 12 minutos. Eu quero ter uma sessão de perguntas e respostas bastante rica com a plateia. Tendo dito isto, eu vou dar a palavra em primeiro lugar a Rasa Yuknevichian para suas palavras de introdução. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer os organizadores pelo convite. É a primeira vez que venho a este continente, não apenas ao Brasil. Talvez eu não seja a primeira membro do parlamento para falar numa conferência desse tipo, mas eu acho que eu sou a primeira pessoa da Eslovênia, um país que é muito distante do Brasil. Entretanto, por outro lado, eu já ouvi muito a respeito do Brasil, porque a América do Sul é um destino muito importante para muitos imigrantes da minha região, do meu país e da minha região que vieram até aqui. Eu vejo aqui muitos jovens na plateia, o futuro do Brasil, e eu mesma não sou uma teórica, eu sou uma política, uma pessoa prática que lida com questões cotidianas. O título desse tópico aqui, o que tem a ver essa guerra na Europa? Qual o impacto da guerra na Europa? Eu vou concentrar justamente nesse tema. Eu estive em Kiev, na Ucrânia, na sexta-feira passada, depois da visita a Kiev. Você entende que agora está na hora realmente da verdade. A hora da verdade chegou. O meu discurso será muito aberto e direto. E não se trata da crise da Ucrânia, como muitos gostariam de dizer, especialmente esse criminoso Putin diz normalmente. Aqui nós temos uma guerra contra democracias, uma guerra lançada por impérios coloniais contra uma nação livre. Para que nós compreendamos o presente, é necessário que nós tenhamos uma boa compreensão da história. Os séculos 19 e 20 foram séculos de colapso dos impérios coloniais. As metrópoles se tornaram basicamente democracias e foi o final da maior parte das colônias. Entretanto, um império colonial, que é o maior país do mundo, ainda reteve a sua natureza colonial, embora tenha mudado o seu nome, e a periferia desse império, como o meu país, a Eslovênia, essa periferia foi liberada. Eu estou falando da Rússia, um país cuja natureza colonial e imperial tem vários séculos de existência. O meu país viveu sob o jugo do regime czarista por 150 anos. Os comunistas chegaram ao poder depois dos czares, mas a opressão da ditadura continuou. A Lituânia foi ocupada pela União Soviética antes de eu nascer. Foi uma época em que metade do continente europeu estava ocupado pelo colonismo de cor vermelha. O Partido Comunista do Kremlin estava ditando tudo. Era um partido muito opressor. A sovietização, a russificação, a coletivização, deportações, o terror e a opressão contra todas as nações colonizadas. Eu e a minha geração, nós tivemos sorte de fazer parte da liberação do meu país. E o mesmo aconteceu com muitas outras nações da nossa parte na região do mundo. Os ucranianos, mesma coisa na Ucrânia. Depois do colapso da União Soviética, infelizmente a Rússia não se tornou um Estado democrático, como todos esperávamos que acontecesse. E a China também não, depois das transformações econômicas. A ditadura comunista ainda existe, persistiu na China. Depois do colapso da União Soviética, havia esperança de que essa realidade nunca voltasse, e
duas ditaduras terríveis, as dos nazistas e a dos comunistas. Esperava-se que elas fossem embora e nunca mais voltassem, mas isso foi um erro. A destruição nazista foi condenada e os aliados de Hitler foram condenados em Nuremberg, mas o comunismo, que começou com Lenin, que teve a sua idade de terror com Stalin, continuaram a persistir. Essa é uma das razões pelas quais existe guerra no continente europeu hoje em dia. Essa é a razão. Putin Hitler e Stalin combinados da mesma pessoa. Os países da OTAN adotaram uma resolução em apoio à Ucrânia, na qual eles chamaram a política de Putin na Rússia como uma política racista. É uma combinação de nazismo e comunismo que quer destruir a nação ucraniana, da mesma forma que Nazi tentou destruir os judeus e Putin está guerreando, embarcou na mesma guerra stalinista que havia sido tentada anteriormente contra outras nações. Agora, isso não é uma guerra contra a Ucrânia, é uma guerra contra as democracias, é uma tentativa de criar uma nova ordem global, e é o que os nazistas e os comunistas querem. A União Soviética é chamada de um império de mentiras, e eu vou justificar isso. Nós não acreditamos que nas mentiras soviéticas quando vivemos sob o jugo da Rússia. A ideologia de mentiras e agressiva, misturada com muito ódio e teorias de conspiração, que os seus efeitos podem ser vistos muito além das fronteiras da Rússia, na África, na América do Sul e em outras regiões do mundo. Felizmente, a Europa está acordando, está emergindo a influência do Kremlin, e agora não é a culpa da OTAN que o Putin começou a matar as pessoas. Não houve uma extensão da OTAN. Fomos nós que queríamos entrar na OTAN. A OTAN não foi forçada a nós. Nós queríamos a proteção da agressão russa. Hoje, mais de 80% de ucranianos queriam entrar na OTAN. É uma pena que alguns países da OTAN não estão preparados para isso. O que fazer? De maneira paradoxal, apenas armas podem trazer a paz sustentável para o continente europeu. Todas as armas necessárias para que a Ucrânia se defenda e liberar-se têm que ser entregues. É uma moção muito difícil para argumentar com aqueles que dizem que a guerra da Rússia contra a Ucrânia tem que ser resolvida através de diplomacia e diálogo. É como se vocês mesmos estivessem em favor da guerra. Se você fala que não existe outra maneira de ganhar, então entreguem armas para a Ucrânia. Sim, infelizmente, não existe outra maneira. Todas as outras maneiras já foram usadas. A situação é similar quando o médico, eu sou médica, quando o médico precisa decidir num tratamento. Apenas cirurgia pode salvar uma vida. As pílulas não vão ajudar. Se a gente não ajuda, isso pode acontecer, mas vai ser temporário e com consequências catastróficas para a segurança internacional. A Rússia vai atacar de novo quando se recupera e a China também vai aprender suas lições. Todas as ditaduras serão ganhadoras. Isso vai ser um desastre. Agora nós temos a oportunidade de uma paz sustentável e tranquila. Não temos que ter medo de uma derrota da Rússia. O Putin foi muito agressivo, foi interrompida por bravos ucranianos perto da capital Kiev. Agora Putin está matando apenas e não é capaz de tomar a Ucrânia. O regime russo de Putin tem que ser derrotado e ele tem que perder como Hitler perdeu. A Alemanha, com a ajuda dos democratas, superou o nazismo. E apenas essa maneira de liberar o povo russo. É uma tragédia de
povos russos o que o Putin fez. É a mesma coisa que foi uma tragédia para os alemães, o que o Hitler fez. Nós sou uma dos quais que acredita que a Rússia pode se tornar um Estado normal, não agressivo. Os russos podem também viver numa democracia. E, com certeza, nem eu, nem outros ucranianos e eslovenos somos lusofóbicos. Ao contrário, Putin é o russofóbico, porque ele mantém o seu povo em prisões. Ele tem medo de pessoas livres, como todos os ditadores são. Portanto, minha mensagem principal hoje a esse público, especialmente aos jovens, não tenham medo de estar do lado direito da história. Os ucranianos estão lutando para o seu futuro também. Ajudem-nos a ganhar. Obrigada. Muito obrigado, senhora, pelo seu discurso pessoal. Eu queria mencionar duas coisas. Sua mensagem principal, porque o senhor mencionou a China várias vezes. Nós estamos numa guerra contra as democracias de uma maneira de subsistir. E segundo, a deterrência é realmente a melhor maneira de enfrentar essa luta e evitar que as autocracias sigam adiante. Eu acho, senhor Rubens Recupero, que o senhor tem uma visão diferente. Passo a palavra para o senhor. Uma opinião, como vocês verão, bastante diferente, sobretudo em relação à posição do Brasil e da América Latina. Mas eu direi que, como explicação da rivalidade sistêmica, essa dicotomia autocracia contra a democracia é errada do ponto de vista histórico e factual. Ela esconde as verdadeiras disputas, que são geopolíticas e natureza, sob um véu de propaganda. E, além do mais, ela torna o espaço para uma normalização das relações perigosamente estreito e torna muito difícil a cooperação entre as potências em conflito em desafios comuns, como o do aquecimento global e das pandemias. Em primeiro lugar, a descrição não reflete a realidade dos fatos. A Rússia e a China são autocracias há décadas, o que nunca impediu nenhuma delas de desfrutar de relações normais com os Estados Unidos e a Europa até data recente. No caso da Rússia, nem a anexação da Crimeia, em 2014, foi capaz de interromper a sinergia em gás e petróleo entre Moscou e os europeus em geral e a Alemanha em particular, como indicado, por exemplo, pela construção do gasoduto Nord Stream, até o último momento. Não é? Foi somente depois da agressão contra a Ucrânia que a situação se deteriorou, não devido a qualquer mudança no sentido de maior ou menor autocracia. Os motivos da invasão, como se sabe, foram geopolíticos e tradicionais em natureza. Eles tiveram a ver com alegações por parte dos russos de segurança e uma agenda escondida de imperialismo velho estilo, do que qualquer intento de exportar a autocracia. De igual forma, a China, vencendo por um longo período e em larga medida ainda é, um ativo parceiro econômico dos países ocidentais, até o momento recente que os Estados Unidos começaram a se sentir ameaçados por sua ascensão aparentemente irresistível. Novamente, neste caso, as causas concretas da discórdia foram geopolíticas, não ideológicas, em especial a afirmação do poder chinês no Mar do Sul da China, naquelas ilhas disputadas, e nas imediações, assim como as ameaças contra Taiwan. Em segundo lugar, foi somente com o governo Biden que teve início essa descrição
de democracia contra autocracia. Putin já era autocrata e Trump tinha uma política contra a China, só que nunca descreveu como uma luta de democracia, mesmo porque seria incoerente, levando em conta o caráter pouco democrático de Trump e a perspectiva de que ele ganhe a eleição ano que vem, né? Aí como é que vai ser? Vai continuar a luta de democracia contra a autocracia ou vai mudar o slogan? Então, na verdade, isso é o Partido Democrata. O Partido Democrata americano sempre quis embrulhar a sua política em termos idealistas, né? E é o que eles fizeram com finalidades de propaganda, né? A velha Guerra Fria do passado possuía, de fato, um componente ideológico forte. Mas isso acabou há 30 anos. Hoje não existe mais. É claro que coincide que as potências em conflito têm regimes diferentes, mas não é essa diferença de regime que leva ao conflito. São outras causas. E, em terceiro lugar, e finalmente, se isso fosse verdade, as implicações seriam terríveis, porque só se poderia almejar a paz no dia em que a China e a Rússia mudassem de regime. É claro que o governo da China e da Rússia se sentiriam ameaçados, mortalmente por isso, né? Isso levaria a um endurecimento e, por outro lado, é difícil imaginar que, numa situação como essa, fosse possível a cooperação sobre clima ou sobre pandemia. Agora, isso quanto à primeira parte. E a segunda parte, qual é o papel que tem que ser desempenhado pela América Latina e pelo Brasil? Eu vou falar como brasileiro, mas eu acredito que, em grande parte, os nossos interesses coincidam com os dos demais latino-americanos. Para começar, que nós encaramos essa competição como uma competição por poder em termos geopolíticos, embora estejam presentes, como eu disse, outros elementos, né? Se assim é, então, por que o Brasil condenou nas Nações Unidas e continua a condenar as ações russas? A resposta é muito simples. O Brasil condena a invasão da Ucrânia como uma agressão injustificada e não provocada contra uma nação soberana. A violação subsequente da integridade territorial ucraniana por meio da anexação de províncias, da mesma forma que os crimes de guerra constituem graves violações da Carta das Nações Unidas, dos princípios básicos do direito internacional, das convenções sobre direitos humanos e dos acordos de direito humanitário. O que o Brasil condena não é a autocracia russa, é um ataque perigoso contra as normas e princípios do sistema internacional baseado em regras jurídicas, tal como encarnado na Carta da ONU e outros tratados. O Brasil não é uma potência nuclear, como todo mundo sabe. Na verdade, é o único país não nuclear na categoria que George Kennan chamava de países monstros, que eu acho muito melhor do que essa categoria de BRICS, que é uma coisa inventada pelo mercado financeiro, não é? Na verdade, os países monstros são os que têm território continental e população de centenas de milhões. E só há 5: Estados Unidos, Rússia, China, Índia e Brasil. O Brasil é o único desse grupo que não tem armas nucleares, nem quer ter, e, além do mais, não é nem potência militar convencional, porque a nossa capacidade é meramente defensiva. Nós não projetamos poder fora do Brasil. Agora, a nossa adesão à Carta das Nações Unidas e a um sistema baseado em regras não é somente fruto da convicção moral, é igualmente uma matéria de alto interesse e autopreservação, porque o Brasil é um país desarmado. Mesmo por egoísmo, o Brasil tem que ser a favor do direito, porque ele não tem proteção. Portanto, o Brasil não tem hard power, no sentido de capacidade de coagir outros por meios militares e econômicos. O poder de que ele dispõe é soft power,
são as influências do exemplo moral, da persuasão de ideias, de negociações pacíficas. Ademais, eu devo dizer aqui, não é por orgulho, o Brasil pratica aquilo que prega, porque, graças à diplomacia, o Brasil mantém paz ininterrupta com os seus 10 vizinhos há 153 anos. Qual é o país do mundo que tem 10 vizinhos e que pode dizer a mesma coisa? Desde o fim da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Portanto, com relação aos atuais conflitos do mundo, o Brasil não tem nenhum interesse em jogo, ele não tem nenhuma ameaça, a não ser a sua fidelidade ao sistema baseado em regras. O nosso país, geograficamente, está muito distante, ao contrário da Lituânia, está muito distante das hotspots, das zonas de conflito, né? Europa do Leste, Iraque, Afeganistão, Oriente Próximo, Ásia do Leste, Corno da África. Não dispondo de reservas de poder para agir diretamente em conflitos como a Ucrânia, o único meio ao nosso alcance é a nossa diplomacia, a nossa ação diplomática para insistir na busca pacífica de pôr fim à guerra mediante negociações através das Nações Unidas ou de algum esforço coletivo. No caso da China, existe um outro elemento importante. A China é o nosso maior parceiro comercial, uma das principais fontes de investimento no país. Nós não temos nenhum conflito com os chineses. A nossa relação bilateral é mutuamente vantajosa. Nós não nos sentimos ameaçados pela China de nenhuma forma. O fato dela possuir um regime diferente não é razão para nós antagonizarmos a China. E uma reflexão conclusiva, com isso eu termino. Durante a Guerra, os brasileiros tendiam a se alinhar com a causa dos Estados Unidos e do Ocidente, porque eles viam a luta ideológica contra a União Soviética como uma expressão externa do mesmo combate que eles estavam conduzindo dentro do Brasil contra o que eles consideravam um perigo mortal, a subversão comunista levada a efeito pelo Partido Comunista do Brasil, inspirada e financiada por Moscou. Existia, portanto, naquele momento, uma coincidência ou aparente coincidência de interesses entre a elite dirigente brasileira e a estratégia americana. Essa coincidência deixou de existir. You have 1 minute. Can I remind you, you have 1 minute. Essa coincidência, olha, a mim tinham me dito, a senhora Ariane me mandou dizer que tínhamos 15 minutos. Portanto, não é o sistema, I said não é o 12 minutes. não é o There's the watch. rule-based system, né? No. Não é o rule, né? Então, eu vou dizer... We can do it afterwards. Registro o meu protesto. O meu protesto. Registro o meu protesto. Essa coincidência deixou de existir. Os brasileiros não encaram a China ou a Rússia como ameaças sérias à democracia no país. É por esse motivo que as nossas prioridades não estão na área da defesa, mas em outras áreas, nos nossos graves desafios em desigualdade social, desigualdade racial, nas doenças, na miséria, na indigência, na destruição da Amazônia, na degradação ambiental. Todos os problemas que representam, de fato, ameaças reais à nossa coesão interna e às nossas aspirações democráticas. Muito obrigado. Thank you, sir. Muito obrigado, senhor. Eu já gostei do painel porque duas visões muito diferentes, de acordo com o senhor, é uma dicotomia equivocada, diferente do que nós ouvimos da primeira palestrante. Vamos ver o que acontecerá agora. Vamos apresentar uma terceira perspectiva, não tenho certeza, porém, será uma perspectiva também de 12 minutos, de Andrés Malamud. Muito obrigado, Carlo.
É um prazer. Com os meus colegas, Raça e Rubens, eles tiveram posições divergentes. A posição europeia, a posição latino-americana. Eu sou um latino-americano a morar na Europa. Portanto, acho que os dois têm razão. Eu vou tentar explicar por quê. A Europa tem razões para fazer a guerra e a América Latina tem razões para não fazer. Eu preparei uma apresentação com 10 pontos, bullet points, porque tínhamos 10 minutos. Agora temos 12, mas vou falar menos, assim fica mais tempo para a briga. E peço desculpas antecipadas por este sotaque que vai fazer-vos lembrar dos vossos avós. 10 pontos, divididos em 3 partes. O desafio que o Carlos nos fez. Primeira parte, a variável doméstica, democracia, autocracia. Segunda parte, a variável internacional, como que democracia e autocracia impactam sobre a segurança internacional. E a terceira parte é as nossas regiões, América Latina e o seu papel com a Europa. Então começo os 3 pontos de democracia. Primeiro, como vou ser antipático mais tarde, começo por uma coisa simpática. Democracia é boa. Todos concordamos. É boa em si mesma. Não é só boa instrumentalmente. É bom vivermos em democracia. O problema é que a democracia tem problemas. E então está a reduzir-se, está sob stress. Se nós ficarmos nesta dicotomia a dizer somos democracias contra autocracias, de repente podemos ficar on the losing side. Não convém. Como fazemos para defender as nossas democracias, apesar de outras democracias não estarem a passar um bom momento, ou apesar das autocracias terem milhares de pessoas, mais bilhões do que nós. A democracia é boa, mas perigosa se nós ficamos só colados a ela. Segunda questão. A democracia pode favorecer a paz? A resposta é sim. Conhecemos a teoria da paz democrática. É uma teoria diádica. A democracia não é mais pacífica que a autocracia. É mais guerreira e é mais efetiva, ganha mais guerras. Mas não faz guerra com outras democracias. O dia que todo mundo, que todos os países do mundo forem democráticos, acabarão as guerras. Isto é bom. Mas, terceiro ponto. O segundo era, a democracia pode favorecer a paz? Resposta, sim. O terceiro ponto é, a democracia pode causar a guerra? E a resposta é, sim. As democracias são guerreiras. E se nós colocamos esta dicotomia como a nossa estrutura mental e o nosso desenho estratégico, a única maneira das democracias ganharem contra as autocracias é mudar o regime delas. Para ganhar, temos que fazer com que eles mudem. E eles não querem mudar. A democracia, a tentar vencer contra as autocracias, está a provocar as autocracias, que vão tentar defender-se. Este é um enquadramento perigoso. Democracia é boa, democracia não faz guerra contra a democracia, democracia a tentar mudar o regime da autocracia provoca guerra. Este é um cenário complicado. Passamos aos 3 pontos da segurança internacional. Primeiro, a guerra na Ucrânia é uma guerra de agressão. A Rússia não foi atacada. Mas foi uma guerra provocada. Não é verdade que não foi provocada. E quem diz que foi provocada foram os Jones, os dois Jones, Mearsheimer e McCain. E Mearsheimer diz, o alargamento da NATO, da OTAN, provocou a Rússia. E o McCain diz, o não alargamento da OTAN provocou a Rússia. Um diz, Putin é provocado quando a OTAN chega à sua fronteira. E outro diz, Putin é provocado pela fraqueza. Quando a Ucrânia não entra na OTAN, então é comida para Putin. Como veem, a provocação tem 2 argumentos contraditórios. Mas o mais importante é, provocação não é crime. Invasão é. A Rússia não pode invadir a Ucrânia, mesmo tendo sido provocada. Então, se foi provocada, a agressão não interessa. A agressão é que está mal. Quem diz que se um não quer, 2 não brigam, erra. O argumento do Putin foi a Ucrânia tinha a saia curta. Isso não justifica a invasão. Quinto ponto. Fala-se muito no Brasil de promover um mundo multipolar. E eu acho que é um erro conceitual. O Rubens algo fala disto, e muito sabe. A multipolaridade é o número de potências que habitam um sistema internacional. O multilateralismo é a estratégia que essas potências e outros países adoptam.
A multipolaridade é estrutura, a bipolaridade também, a unipolaridade também. Multilateralismo, bilateralismo, multilateralismo, estratégia. Não podemos produzir um mundo multipolar por força de vontade, mas podemos tentar fazer um mundo multilateral. Não é polo quem quer, é polo quem pode. E isto é muito importante para saber qual é o limite da vontade. Porque daí vem o sexto ponto. A estratégia que os países podem assumir. Alinhamento ou autonomia. A Europa fala muito em autonomia estratégica. O Brasil fala muito em autonomia há muito tempo. Autonomia pela distância, autonomia pela participação. Mas autonomia para quê? Para que serve não ser mandado? Para que serve não receber ordens se não participamos, não modelamos, não influenciamos o mundo lá fora? A autonomia tem que ter alguma razão. E depende também de algumas coisas. Com o meu colega brasileiro, Octávio Marinho Neto, nós estudamos de que depende a política externa dos grandes países da América Latina, o México, o Brasil e a Argentina. Descobrimos uma coisa. O México e o Brasil são países muito realistas. Nós estudamos ideologia do presidente, ideologia do Congresso ao longo de 70 anos. Nível de comércio com os Estados Unidos, brecha de poder com os Estados Unidos, personalidade presidencial. E o México e o Brasil respondem à brecha de poder. A política externa destes grandes países, um é monstro e outro menos, quanta diferença tem com as potências lá fora no mundo. A Argentina tem outra explicação, que ainda ninguém conhece. Mas é uma potência era uma potência cuja política externa depende de fatores domésticos, não internacionais. E por isso corre como lhe corre. Mas então, isto é importante pelo que vamos falar agora, nos últimos pontos. O poder determina a política externa, a brecha de poder. É poderosa a Europa? É poderosa a União Europeia? Porque se não é, então muita vontade podemos ter de fazer grandes negócios conjuntos, de partilhar valores, mas não é por aí que irá a nossa região. Entre os últimos 4 pontos, o sétimo é: a América Latina é uma região não definida unicamente pela geografia. Da África subsaariana, leste da Ásia, Europa continental, América do Norte. A América Latina tem um componente geográfico, que é a América, um componente cultural, que é latina. E o México e a Argentina têm realidades muito diferentes. A geografia não determina. O México, depois da Revolução Anticlerical de 1910, o ditador Porfirio Díaz disse: coitado do México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. Nós estamos longe dos Estados Unidos, temos autonomia. Temos o que era um ônus, distância geográfica, hoje é um bônus. É melhor estar longe desta gente que anda a fazer guerras pelo mundo fora. Segunda questão da América Latina é crescentemente irrelevante. Isto é dito pelos próprios latino-americanos, isto é dito pelos europeus quando falam off the record. É a região menos irrelevante do mundo. Não é nulo o peso da América Latina, não é zero a relevância, mas é menos relevante que todas as outras regiões e é menos relevante que a América Latina no passado. Já fomos mais relevantes. E isto é mau? Não necessariamente. Há um dito da diplomacia que não está na mesa, está no cardápio. Bem, a América Latina não está na mesa, mas se calhar também não está no cardápio, está longe do cardápio. Penúltimo ponto. Relações Europa e América Latina. Fala-se muito de parceria natural, fala-se muito de eurocompatibilidade. A América Latina é a região mais eurocompatível do mundo. Isto é um pouco eurocêntrico, mas os europeus tendem a ser eurocêntricos. Damos-nos bem. Há uma boa relação familiar. Mas quanto contam estes continentes para o outro? Quanto poder tem outro continente? Onde está o dinheiro? Pacto Verde está muito bem, Pacto de Estado muito bem, o mundo do futuro está muito bem, mas onde está o dinheiro? Para um continente pobre, informal, que tem dificuldades com a droga, que é produzida na América Latina e vendida na Europa. O grande desafio à segurança na América Latina não é a guerra, é o crime transnacional organizado. A América Latina tem 8% da população mundial, 5% do comércio mundial, 35% dos homicídios mundiais.
0% das guerras mundiais. Não há guerra na América Latina. Há muito crime. E esse crime pode ser ajudado por aqueles que contribuem com ele. E a última questão, para acabar, sobre qual é o papel da América Latina no mundo a partir do seu país mais importante, que é este. E não estou a dizê-lo somente por causa da comida tão boa que recebi. Eu tive a oportunidade de participar 10 anos atrás num encontro de diplomatas portugueses com alto funcionário da União Europeia. Não sei por que razão fui convidado. Era Chatham House, diz-se o que se conversou, não se diz quem falou. E esta pessoa falou sobre a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Se disse 3 coisas. Primeiro, não será reformado. Esqueçam. Há 4 países que querem entrar e 100 países que não querem que entrem. A Argentina e o México não querem que o Brasil entre. Itália não quer que a Alemanha entre. Paquistão não quer que a Índia entre. E Coreia do Sul não quer que o Japão entre. E eles juntaram mais 100 amigos. Mas, sobretudo, está o veto cruzado dos 5 que estão no Conselho de Segurança, que querem que entre algum desses, mas não. Ele diz, não haverá reforma. Esqueçam. Segundo, não deve haver reforma. Tem que estar no Conselho de Segurança quem projeta poder, que tem capacidade para fazer alguma coisa com a segurança. Não é uma potência verde. Não são países com boas intenções. Tem que ser países armados que sejam capazes de enforçar a paz. E se for preciso uma reforma, dizia ele, é para tirar países. Com a China e os Estados Unidos está, dizia ele. Então, não acontecerá reforma, não deve acontecer reforma. Terceiro, a Europa vai ser muito forte na promoção da reforma. Nós vamos fazer campanha para o Conselho ser reformado e vamos dizer que queremos que o Brasil entre, que a Índia entre. Por 2 razões. Porque para nós é conveniente termos Alemanha, termos parceiros, e porque fica simpático dizê-lo. A Europa faz campanha, diziam eles, sabendo que não vai acontecer e acreditando que não deve acontecer. E não é apenas a Europa, é também a América Latina. E acho que esta conferência serve para que nós falemos claro. As palavras são performativas, não descrevem a realidade apenas, tentam produzi-la, tentam ficar bem. Falando a verdade, nós temos mais oportunidade de brigar. Obrigado. Thank you, Andres, for it was not exact. Muito obrigado, Andrés. Não foi uma terceira visão, mas foi uma visão equilibrada. Antes de eu perguntar fazer algumas perguntas para o painel, depois eu vou abrir para a plateia, eu gostaria de esclarecer uma coisa, porque eu acho que houve eu tenho uma questão com relação à explicação de Mearsheimer sobre a agressão russa. Não deveríamos esquecer que em 1997, a União Europeia e a Rússia assinaram um tratado concordando que todos os países tinham o direito de escolher as suas próprias alianças. A Rússia concordou, basicamente, que cada país naquela época, nem a Polônia e a República Tcheca estavam na OTAN. Os países tinham o direito de escolher as suas políticas externas e alianças. A segunda coisa é que, em 24 de fevereiro, a fronteira entre a OTAN e a Rússia era uma fronteira de 258 quilômetros. Eram os estados bálticos, e os estados bálticos cabem no estado do Rio de Janeiro, não são potências, na verdade. Não havia provocação da OTAN com relação à Ucrânia. Isso foi inventado pelos russos e foi usado como desculpa para invadir a Ucrânia. Então, nós temos de esclarecer esse ponto fundamental. Erros foram cometidos, eu concordo, mas nada justifica o que aconteceu no dia 24 de fevereiro, especificamente porque a OTAN estaria se aproximando da fronteira com a Rússia. Ao contrário, Putin conseguiu o seu objetivo. O que eu queria impedir, agora ele se voltou contra ele, porque agora você tem a Finlândia, a fronteira da Finlândia. 1.380 quilômetros de fronteira entre a Finlândia e a Rússia. Então, a estratégia do Putin não funcionou porque acabou piorando a situação da fronteira entre a Rússia e a OTAN, que antes eram os países bálticos e agora tem a Finlândia também, que é muito maior. Eu estou muito feliz de você ter falado do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O embaixador Recupero também mencionou multilateralismo e cooperação. No nível global, as instituições centrais das corporações
das organizações políticas, mesmo as Nações Unidas e o Conselho de Segurança das Nações Unidas, esses instrumentos estarão bloqueados no mundo futuro. Qual é o lugar para a cooperação? Onde que vai funcionar a cooperação? Não importa se nós temos um mundo com democracias e competição entre países, onde é que o senhor vê basicamente o lugar onde a segurança internacional é tratada de forma adequada? E qual é a influência de países como o Brasil, por exemplo, nessas instituições? Ou será que vai haver uma cooperação entre as grandes potências, como, por exemplo, nos moldes do século XVIII e XIX? Senhor Recupero, se quiser começar. Muito obrigado. Eu quero dizer que concordo muito com boa parte do que disse o Carlos Malamud. E em relação à pergunta que foi feita pelo moderador, eu diria que basicamente a resposta é a mesma dada pelo professor Kissinger na sua recente entrevista ao completar 100 anos de idade. Ele disse muito bem que os Estados Unidos e a China têm 10 anos para desenvolverem um conjunto de regras de coexistência. E não há alternativa, porque a alternativa a isso seria a guerra desastrosa para o mundo todo. E quais seriam as regras de coexistência? Não seriam muito diferentes daquelas que imperaram na guerra pacífica. Por isso é que eu acho perigoso descrever toda a questão em termos de democracia contra a autocracia. A China não vai deixar o seu regime, nem a Rússia vai deixar o seu. A Rússia talvez, mas a China tem os seus valores próprios. Então, se os Estados Unidos quiserem alterar os valores da China, isso levará a um choque inevitável. A mesma coisa se houvesse o contrário. Então, o problema dessa descrição é que ela é errada. Você vê, aqui há muitos alemães. Eu pergunto aos alemães, quantos deles acreditam que a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra entre a democracia da França e da Inglaterra contra a autocracia do Império Alemão e do Império Austríaco? Na época era o que se dizia, era a propaganda dos ocidentais. Era uma propaganda falha, porque os franceses e ingleses tinham como aliado o Império Russo, que era a maior das autocracias, mas era um instrumento de propaganda. Então, é um perigo colocar a coisa nesses termos, porque isso significa não só uma questão de propaganda, é que implica querer mudar o regime do outro. E não há como mudar o regime da China. A China tem força suficiente para manter os seus valores. Então, eu acho que a única solução é essa. Coexistência pacífica, aceitando a mudança de regimes, tentando negociar as diferenças que haja sobre Taiwan, sobre o Mar do Sul da China, e desenvolver uma coexistência. Aí sim se poderá combater o aquecimento global, a questão das pandemias. Era isso que eu queria dizer, apenas terminando, dizer o seguinte, para não ficar dúvida sobre a minha opinião, eu não sou favorável à posição do governo brasileiro. Eu acho que o Brasil deveria ajudar a Ucrânia, se pudesse. Ele não tem como ajudar, mas o pouco que tem, armas, alguma coisa, que o governo atual negou o fornecimento, eu teria fornecido. Porque eu acho incoerente votar nas Nações Unidas condenando a agressão e depois não querer armar o país que foi agredido. Então, a minha posição não é a do governo. Apenas eu acho que nós não temos meios para fazer mais do que isso. É o máximo que podemos fazer. You have ammunition we are very much interested in, and your government doesn't want to give. Não. First of all, few words. Algumas palavrinhas. O senhor falou sobre esclarecer sobre a OTAN. Muito rapidamente. Kissinger mudou de ideia. Ele era contra a OTAN
no regime e agora, quando a guerra começou, ele expressou de maneira bem clara que é uma grande... não se pode invadir. Então, a provocação maior não foi que nós nos tornamos membros da OTAN porque a gente queria, mas a Finlândia e a Suécia, o povo querem participar da OTAN imediatamente quando a guerra começou, porque senão não haveria um apoio para a sociedade, embora militarmente já estavam prontos. Mas a maior provocação não foi convidar a Geórgia e a Ucrânia em 2008 para um plano de ação de participação na OTAN. Esse foi o erro. Foi a mensagem para o Putin que essas zonas cinzentas ele poderia atacar e tomar posse. E no continente europeu, essas zonas cinzas são muito perigosas e nós temos que aprender essa lição. Agora, sobre as Nações Unidas. Vocês sabem que eu acredito que a Rússia não vai permanecer como é agora, no futuro. Esse público é muito jovem para lembrar a época antes do colapso da União Soviética. Mas eu mesmo, por exemplo, em 1985, como uma médica jovem na província da Lituânia, eu não esperava que chegasse um momento que eu estaria falando na frente desse público como membro do Parlamento Europeu. A mudança veio em 5 anos, ou seja, 1985 e 1990, nós votamos pela independência e tudo mudou. Apesar de que muitas pessoas globalmente pensavam que a União Soviética é tão forte, tão grande, tão poderosa, e as Forças Armadas são muito poderosas. E hoje, o que nós vemos hoje, na linha de frente, o que aconteceu ano passado, quando Putin começou a guerra, ele perdeu as suas batalhas em Kiev imediatamente. E muitos outros motivos que eu agora não levar tempo para falar, mas dizendo sim, eu acredito que a mudança é possível na Rússia depois que essa guerra, especialmente, obviamente, que eu acredito que a Ucrânia vai ganhar, e isso vai começar, então, mudanças na Rússia, e talvez a gente possa ter um conselho nas Nações Unidas. A China vai permanecer muito tempo, como existe hoje. Não sou a melhor especialista sobre a China. Eu vou para Taiwan daqui a 2 semanas. Eu fui convidada e eu vou ter talvez mais informação útil e experiência, mas sem a Rússia, como é agora, a Rússia do Putin, no Conselho das Nações Unidas, eu acredito que a mudança também vai chegar. Obrigada. Obrigado, Carlos. 2 questões. A primeira é fundamental. Onde que se discute a paz mundial? Onde que se discute a segurança internacional se as Nações Unidas estão bloqueadas? E aqui eu pego parte desta resposta do funcionário europeu. Isto resolve-se entre China e Estados Unidos ou não se resolve? Não há pequenos que possam fazer diferença. O que os pequenos podem fazer é convencer a China e os Estados Unidos de sentar-se e negociar. A maior ameaça à segurança internacional são os erros de cálculo. Os erros de cálculo são produzidos por falta de clareza, por ambiguidade. Esta ambiguidade que tem que ser evitada, e a única maneira de fazê-lo é com fala direta entre a China e os Estados Unidos. A gente pode dizer aos Estados Unidos, vocês sabiam que Putin ia invadir, porque conhecem a Rússia há 70 anos, traduzem, desencriptam, têm espiões, sabem tudo deles, mas vocês falharam em Irão, Iraque, Afeganistão, Síria e Líbia. A pergunta é, quando a China fizer alguma coisa em Taiwan, vocês vão fazer bem, vão entender como fez a Rússia, ou vão fazer asneira como fizeram no resto do mundo? É preciso persuadir as 2 grandes potências de falarem entre si. Como que isto se faz? São os diplomatas que têm essa capacidade. A questão da democracia. Promover a democracia.
por que podemos pensar que devemos promover a democracia nos vizinhos, na Venezuela, mas não na China? Porque a China nunca se comprometeu, nunca assinou um tratado. Não temos direito a impor a democracia à China. Sim, temos direito a procurar a democracia na Venezuela, porque a Venezuela assinou as cláusulas democráticas do UNASUL e do Mercosul. Um país só pode exigir o que outro prometeu respeitar. A Cuba é outra história. A legitimidade do regime cubano é revolucionária, não é democrática, é outra história. Mas a Venezuela prometeu e não cumpriu. É diferente da China, que nunca prometeu. E, portanto, invadir é tão ilegal como alterar o regime de alguém que não se comprometeu com aquele regime que nós gostamos. Thank you. I open up now. Eu vou abrir agora para perguntas e eu recebi algumas perguntas do evento híbrido. Eu queria começar antes de passar as perguntas para o público. Eu quero pedir a cada um para dar respostas rápidas para a gente ter tempo para as perguntas. Um dos participantes online fez uma pergunta onde ele falou: como nós podemos assegurar a sobrevivência de um sistema com diferenças que existem entre as grandes potências e as aspirantes a grandes potências? Quem quer começar? Eu acredito que sim, porque para comentar um pouco o que disse o Andrés Malamuda agora, no caso das Nações Unidas, o Conselho de Segurança foi concebido como órgão da segurança coletiva. A ideia básica de 45 é que a segurança no mundo não seria mais assegurada pelos países individualmente, mas seria a segurança coletiva. Só que esse conceito de segurança coletiva depende do acordo entre as grandes potências que têm assento permanente no Conselho de Segurança. Desde o começo ficou claro que não havia acordo entre a União Soviética e os Estados Unidos, portanto, a segurança coletiva deixou de operar, mas ela foi substituída por um modus vivendi, que foi o modus vivendi que os dois lados desenvolveram de uma maneira informal, não pelas regras formais da Carta das Nações Unidas, mas que foi desenvolvido basicamente depois da crise de Berlim e da crise dos mísseis de Cuba. Agora, esse modus vivendi, que durou muito tempo, porque nunca mais houve um episódio tão grave em que os dois grandes contendores quase chegaram à guerra nuclear, esse modus vivendi se baseava no respeito da diferença de regimes, se baseava um pouco no respeito das zonas de influência. Os Estados Unidos, por exemplo, não intervieram em 1956, quando o Exército Vermelho sufocou a rebelião húngara, né? Também não intervieram quando houve a rebelião na Alemanha Oriental, ou mais tarde, quando os soviéticos intervieram na Tchecoslováquia, né? Da mesma forma, os russos, depois daquela experiência de Cuba, tampouco intervieram nas áreas americanas. Então, eu não vejo outra saída, a não ser a saída de respeitar a diferença dos regimes e do mapa atual que nós temos no mundo, né? E isso é o sistema baseado em regras? Porque as regras não são sempre escritas. A Constituição inglesa, em grande parte, são de regras não escritas. Regras não escritas que se respeitam, né? No momento que forem violadas, é claro, aí não há mais um sistema baseado em regras. Mas eu acho que ainda nós vivemos num sistema baseado em regras. Deixaremos de viver no momento que houver uma terceira guerra mundial. Aí não há mais. Thank you. Andrés. O sistema baseado em regras aplica-se para a baixa política e para os pequenos estados.
todos os estados são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. Para grandes estados, na alta política, não há regras, há poder. E há estudos que indicam isto. A cláusula democrática aplicou-se contra o Paraguai, no Mercosul. O Paraguai ficou suspenso depois de um impeachment express. Alguém acha que o Brasil algum dia podia ser sancionado por fazer um impeachment? Os grandes fazem o que devem, Tucídides. E há estudos que explicam também quando funciona a Organização dos Estados Americanos. São estudos recentes que foram feitos por politólogos internacionalistas. E eles explicam que as regras implementam-se quando Estados Unidos, o México e o Brasil estão alinhados. E se não, não. Então, trata-se de criar um sistema no qual os países possam, os grandes países, conversar as suas diferenças. E os pequenos países o que têm que tentar fazer é os grandes conversarem de maneira informal. Concordo completamente com o dito. Ma'am. Of course, the world will remain diverse. Obviamente, o mundo vai continuar diverso. E a vida, assim mesmo, é um desafio fácil. Nas famílias também todos têm muitos desafios. Não existem famílias perfeitas, nem nações perfeitas, nem países perfeitos, nem sindicatos perfeitos. Mas, para mim, o que me vem à mente, escutando as suas perguntas, é que a União Europeia, o básico, o fundamento, o valor fundamental da União Europeia é a regra de governo. E o aumento da União Europeia foi importante para a frente e nós estamos perante um próximo aumento, os Balcãs ocidentais, Ucrânia de novo, então outros países candidatos. Moldova também ontem, um encontro grande em Moldávia para mostrar a solidariedade com esse país. E existem muitos desafios para frente, mas a regra vai permanecer com valor fundamental para a União Europeia, apesar do fato que nós temos problemas hoje com a Hungria, que está tentando se comportar de maneira diferente, e também algumas tensões com a Polônia. Está acontecendo, mas não existe outra maneira. Apenas alguns valores básicos e também o direito de governo, que é muito importante. Eu não sei se os países em outras regiões, outros continentes, vão seguir o mesmo exemplo, como nós temos decidido organizar nossa vida nessa parte do continente europeu que nós chamamos União Europeia. Mas, como eu vejo hoje, com países como a Ucrânia, a Moldóvia e outros países também querem muito isso. É como também a defesa, né, contra alguma coisa, contra o pior, como ataques. E essa situação evita piorar isso, e isso evita grandes desastres. Não é fácil, mas acho que esse exemplo é um dos melhores que nós temos agora globalmente. Obrigado. Nós temos alguns minutinhos para perguntas do público. Duas regras. Se identifique, digam quem vocês são, o que vocês fazem. Segundo, lembre que as perguntas com pontos de interrogação. Não façam comentários sobre o que vocês escutaram no painel. Quem quer começar? Boa tarde, eu me chamo Felipe Figueiredo, sou professor e jornalista. Gostaria de agradecer a todos pelo painel, foi de grande qualidade, tenho certeza que todos aqui concordaram. Eu gostaria que os panelistas, nesse sentido de autocracia versus democracia, a Raça acabou de mencionar a Hungria, comentassem um pouco o eufemismo da democracia iliberal, né, que a Hungria é um país da União Europeia e da OTAN, e não é uma democracia, a Turquia é um país da OTAN, não é uma democracia, então existe mesmo esse cenário de autocracia versus democracia, ou, como o embaixador Recupero mencionou, seria apenas uma propaganda, considerando esses países do chamado Bloco Ocidental. Obrigado. Thank you. We take 2 or 3 questions. Who wants to go next? The lady here in the third row on my right.
Boa tarde, eu sou a Júlia, eu sou estudante de Defesa e Gestão Estratégica Internacional na UFRJ. E eu queria fazer uma pergunta a respeito da questão do que seria uma forma de melhorar a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia. Eu não entendi muito bem sobre essa questão de, nós temos que vender armas para a Ucrânia, porque isso é o que a gente pode fazer para ajudar. Porque, assim, a gente sabe que é um poder bélico desproporcional entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia tem mais poder bélico do que a Ucrânia. E a Ucrânia tem que estar assim, se endividando cada vez mais para comprar mais armas. Isso não seria só uma forma de acelerar mais ainda o fim dessa independência da Ucrânia? Por que a diplomacia não pode ser considerada uma opção como uma forma de solução nisso? So, one more question and then I give it back to Mais uma pergunta, eu vou passar a palavra novamente para o painel. over here in the fourth row. O senhor aqui na quarta fileira, à minha esquerda, por favor. Eu, Fortunato Lameiras. Eu vou fazer uma pergunta mais pragmática sobre discussões de autocracias e democracias. A gente vê o Brasil produzindo e alimentando 1 bilhão de pessoas no mundo, tanto autocratas como os democratas, né? A gente vê a China com uma influência muito grande na África, que é um continente que, crescendo o seu poder econômico, vai demandar mais alimentos ainda. E como é que ficaria, então, essa questão de dividir o mundo de um lado e o outro, respeitando as bordas, quando a gente tem a questão da segurança alimentar, que se desponta como um problema muito grave no futuro? Thank you. Who wants to go first? Muito obrigado. Quem gostaria de ir primeiro, Andrés? Thank you. E começo pela questão da democracia iliberal, porque esse é um problema muito grave no mundo desenvolvido. Na América Latina, nós estamos a ver outro problema com a democracia. Não é uma crise da dimensão liberal, é uma crise da dimensão representativa. Aqui no Brasil, nós sabemos porque quem ganhou a eleição e o segundo levaram muitos votos. Na Argentina aconteceu a mesma coisa. Mas no Peru, o presidente destituído recentemente tinha obtido 19% na primeira volta. Boric, no Chile, obteve 25% na primeira volta. Guillermo Lasso, no Equador, também. Não chegam a 1/3 nos parlamentos. E há 2 politólogos peruanos que acabam de escrever um artigo na Journal of Democracy, Rodrigo Barrenechea, Alberto Vergara, onde eles falam dos 3 fatores que estão a corroir as democracias latino-americanas. Primeiro é a fragmentação eleitoral e partidária. Segundo é o amateurismo das lideranças políticas. E terceiro é a quebra do vínculo entre a sociedade, a ligação entre a sociedade e a política, o vínculo representativo. E o que nós estamos a ver é que o poder não se concentra. Na América Latina, na América do Sul, não fazemos face à ameaça autoritária, mas à ameaça anárquica. A governos que não governam, a impossibilidade de reunir maiorias. E isto é muito importante porque podemos perder de vista qual é o perigo na nossa região. A ameaça é o crime transnacional, o problema é a falta de capacidade estatal e o que pode acabar diretamente com a democracia é não ser capaz de governar, não é ser autoritária, é não ter autoridade. Por isso, a Hungria ilumina um aspecto da crise atual da democracia, mas a América Latina o problema é outro. Há um par de perguntas mais sobre a diplomacia, que papel tem na guerra atual, mas vou deixar a Raça falar nisso. E a questão da África. A China entra comercialmente em África, economicamente. A segurança é russa, através da Wagner, as companhias privadas. E quem está a correr para fora da África é a Europa. E isto é um problema para o futuro. Um problema que a América Latina não tem. Como estamos a ver, cada região no mundo tem um problema diferente. E então não é a mesma solução que aplica em cada caso. Ma'am. It is like a new topic. Um outro tópico, vamos falando da Hungria, da Turquia e alguns outros países. A Hungria, claro, a Hungria, claro, é um tópico na agenda parlamentar. Ontem eu não estava aqui na plenária. A resolução foi adotada na Hungria pedindo que o Conselho Europeu interrompesse
impedisse a presidência da Hungria no Conselho Europeu ano que vem, porque nós temos o sistema rotativo e nas presidências, e é claro que isso é um caso muito negativo, um péssimo exemplo para outros países também. Mas eu não diria que a Hungria não é um país democrático, como a Turquia, por exemplo. A Turquia não é um país democrático. As eleições foram justas. Houve reclamações, mas nada pode ser dito com relação ao sistema húngaro sendo semelhante ao da Bielorrússia, por exemplo. São desafios, eu não tenho boas respostas para vocês hoje. Eu posso dizer que, eu digo isso abertamente, não há respostas fáceis. Agora, a sua pergunta, eu não concordo que a Rússia seja mais forte que a Ucrânia. A Ucrânia, por trás da Ucrânia, nós estamos unidos na nossa solidariedade à Ucrânia. São 15 países democráticos. Existe apoio global para a Ucrânia em vários tipos de apoio. E a Rússia, eu mencionei já que eu acho que a Rússia, como a União Soviética anteriormente, antes do colapso dos soviéticos, é um país no qual é um país que não é tão forte quanto se acredita normalmente. É um país fraco, na verdade. É forte em termos de poder nuclear, obviamente, tem armas nucleares, e Putin tem armas nucleares, obviamente, mas as forças armadas russas são fracas, corruptas, e eles não conseguem nem tomar Kiev, a capital da Ucrânia, como queriam fazê-lo em 3 dias ou 1 semana de guerra, e já levou 6 meses para os russos dominarem uma cidade pequena chamada Bakhmut, na região oriental da Ucrânia. Ou seja, pergunte a qualquer militar e eles vão dizer que o poder militar da Rússia não é o que imaginávamos. É claro que eles têm muitos soldados, eles estão mandando soldados para a morte, e este é o poder que eles têm, mas também não significa que haja um Estado sustentável. Em termos futuros, o que está acontecendo hoje, a relação entre os chineses e russos, eu sinto que a Rússia vai se tornar um satélite, uma colônia, de alguma maneira, da China, mas não vai ser um país poderoso no futuro por si só. Será, na verdade, uma colônia da China, um satélite da China. Muitas pessoas na oposição russa estão preocupadas. O apoio do Brasil, é claro que os ucranianos necessitam de armas, mas pelo menos o apoio político, o apoio nas Nações Unidas, o apoio humanitário para a Ucrânia, tudo é possível e bem-vindo. E se essa decisão não tivesse sido tomada, por exemplo, com relação ao fornecimento de armas, no contínuo fornecimento de armas, e se o Brasil vai fornecer armas ou não, isso não é a questão aqui. Resta saber se o Brasil vai apoiar o lado da Ucrânia por razões humanitárias, apoiando aqueles que estão sendo vítimas de agressão, de uma invasão ilegítima, e se vão apoiar pessoas que querem a paz, em última análise, no continente. Existe um ditado de analistas militares que a Rússia tem o segundo exército mais forte na Ucrânia. Devido ao adiantado da hora, apenas há 2 observações em relação à questão sobre as democracias iliberais. Eu achei muito interessante, muito inteligente essa pergunta, porque traz ao debate um conceito que tinha estado ausente. E as minhas 2 observações são as seguintes. Primeira, a questão da democracia na Hungria. Nós sabemos que na Hungria os valores europeus não estão sendo respeitados, sobre homossexualismo, sobre uma série de questões. No entanto, a União Europeia como um todo respeita a diferença do regime, que é exatamente o meu ponto sobre a China. Quer dizer, na prática, a União Europeia nunca interveio na Hungria, ameaçou, suspendeu pagamentos, etc., mas, uma vez tendo entrado na União Europeia, mesmo a violação dos padrões morais, na Polônia também, em certo ponto, né,
questão do aborto, etc., não foi o suficiente para levar a União Europeia a uma intervenção efetiva. Quer dizer, na verdade, o que a União Europeia está fazendo é a coexistência pacífica, esperando que algum dia a Polônia e a Hungria mudem por eleições. Agora, a segunda observação é mais grave, entende? É que os Estados Unidos foram uma democracia iliberal e podem voltar a ser. O que é que vai acontecer se Trump ganhar as eleições? Ele já disse que em 1 hora ele vai pôr fim à guerra da Ucrânia. Se ele vai fazer isso, eu não sei. Eu gostaria que ele não fosse eleito, como creio que muita gente aqui também. Agora, se ele for eleito, desculpe eu dizer isso a vocês europeus, vocês estão em piores lençóis do que nós, porque nós não dependemos dos americanos, para nada. Não esperamos nada deles, nem dependemos deles. Vocês não, apesar de tudo que vocês dizem, de ter uma política de defesa comum, uma política externa comum, vocês não conseguem. Pode ser até que esse seja o choque que vocês necessitem, né? Mas eu não vejo, porque a diferença é muito grande, né, entre a posição da Polônia e a posição da França ou de outros países, né? Vai ser muito difícil. Então, vocês, na verdade, estão numa situação mais complicada que a nossa, porque toda essa política sobre a Ucrânia e a Rússia depende basicamente dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos retirarem o apoio financeiro e o apoio militar, vocês seriam capazes de substituir sem os Estados Unidos? Essa é uma pergunta que eu deixo. Portanto, vejam mais uma vez o perigo do conceito de democracia versus autocracia. Os Estados Unidos, no momento, é uma democracia. Será que depois do ano que vem vai ser ainda? Então, nós realmente não conseguiríamos responder todas as perguntas, mas nós temos aqui conceitos muito interessantes, apoiados por todos. Muito obrigado à plateia pelas perguntas. E se você acha que essa foi a performance mais importante da conferência, nós vamos agora dar um aplauso a todos os panelistas desta última sessão. Muito obrigada. Thank you very much to all. Thank you very Eu avisei que a gente encerraria com chave de ouro e a gente entregou realmente um painel excelente. Bom, quero apresentar para vocês algumas informações de que alcançamos com sucesso a nossa missão de oferecer um espaço estratégico aqui para discutir, debater os grandes temas da atualidade. E é com muito orgulho que eu divulgo que tivemos a representação de mais de 2.000 participantes inscritos, alcançando um total de 30 países. E é a primeira vez, chegamos a um marco esse ano, pela primeira vez a Conferência do Forte conseguiu alcançar todos os continentes. Então, agradeço muito a presença do público presencial, a presença do público virtual, e não poderia deixar de sinalizar aqui também a presença dos geradores de conteúdo de relações internacionais no Brasil. Estão aqui conosco, nos ajudaram também a divulgar a conferência. Então, muito obrigada ao Xadrez Verbal, com Felipe Figueiredo aqui presente. Muito obrigada ao Petit Jornal, com Daniel Souza aqui presente. E a ONU em Pauta, com a nossa querida Mariana Albuquerque. Agora eu gostaria de dar início ao nosso encerramento institucional. É com muito prazer que eu convido ao palco o embaixador da União Europeia no Brasil, embaixador Inácio Ibáñez.
bom dia, ou já no sistema brasileiro, boa tarde. Temos uma grande diferença entre a Espanha e o Brasil. Na Espanha não celebramos à tarde até que não temos o almoço. Eu não tive meu almoço. Para mim seria amanhã, mas aqui vocês respeitam isso das 12. Então, boa tarde a todos vocês. Prezada Ania Simnek, diretora da Fundação Konrad Adenauer no Brasil. Prezado José Pio Borges, presidente do Conselho Curador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Prezados embaixadores, prezado secretário de Meio Ambiente, Clima e Energia do Ministério do Itamaraty, grande amigo e admirado diplomata. Prezado conferencistas, panelistas, colegas, senhoras e senhores. Este ano, a conferência foi de novo organizada num contexto único e pela primeira vez neste espetacular Museu da Manhã. Alcançamos novamente alto nível de intercâmbios graças aos nossos ilustres palestrantes diante de público diverso, jovem, que nos seguiu de ambos lados do Atlântico. No ano passado, dizia que tomara que no próximo ano possamos voltar a nos reunir em contexto mais pacífico, em uma dinâmica global menos aquecida. Este desejo, infelizmente, não se tornou realidade. A continuada agressão da Rússia, membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, contra a Ucrânia e as ameaças nucleares feitas recentemente por Moscou, o aumento do autoritarismo, as mudanças climáticas e os riscos ligados ao uso futuro da inteligência artificial foram citados como alguns dos principais fatores de insegurança global. Estamos passando por momento decisivo da ordem mundial global, com a competição dos Estados Unidos e a China e com o surgimento de novos atores internacionais. Estamos passando de sistema marcado por uma grande potência para mundo que ainda não sabemos se no largo prazo será bipolar, novamente, ou multipolar. Seja qual for o resultado, precisamos garantir que o sistema internacional permaneça predominantemente baseado em regras e não na força do poder. Isso, por sua vez, requer a demonstração de que o sistema atende a todos, que o sistema heredado da Segunda Guerra Mundial pode ser reformado para enfrentar novos desafios, se tornando mais representativo e mais eficaz. No contexto da nova Agenda para a Paz, a União Europeia apela a uma reforma para tornar o Conselho de Segurança das Nações Unidas mais inclusivo, mais transparente e mais responsável, reforçando a voz das regiões não representadas, incluindo a América Latina e África. Porque o Conselho de Segurança das Nações Unidas, como é hoje, não está em condições de lidar com a tempestade perfeita. O presente bloqueio do Conselho para liderar com a guerra na Ucrânia e em outros conflitos é a melhor demonstração disso. A ausência de tal empenho tornará inevitável a proliferação de formatos informais, implicando a dispersão de esforços e acentuando o declínio da capacidade decisional das instituições multilaterais. Alguns deles, como o G20, podem nos ajudar, mas é preciso o adaptar às novas realidades. O grau em que o mundo será baseado em regras ou na força do poder importa tanto, se não mais, do que se ele é bipolar ou multipolar. Might does not make right. A força não cria direito, como vimos nos últimos dias. A instrumentalização da coerção econômica no contexto da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia tem colocado o enfoque de segurança, resiliência, de suprimentos e investimentos em infraestrutura crítica no centro das relações econômicas e comerciais globais. Nesse sentido, acordos de parceria econômica, a exemplo do Acordo de Associação União Europeia-Mercosul, devem se posicionar como plataformas de engajamento de longo prazo entre seus participantes, visando assegurar crescente autonomia estratégica,
vinculada ao pleno respeito à regulação multilateral. Europa e a América Latina têm diante de si a oportunidade de intensificar suas interações e contribuir para a superação de divisões e para a reconstrução do multilateralismo diante do retorno de políticas de poder. Juntos, representamos 1/3 dos membros das Nações Unidas. Como anunciou Enrique Mora, o diretor político do Serviço de Ação Exterior, ontem, na próxima semana, a União Europeia vai publicar uma comunicação sobre as suas relações com a América Latina e o Caribe, com o objetivo de redinamizar essas relações. A realização da Cimeira União Europeia-Comunidade dos Estados da América Latina e do Caribe, a CELAC, agendada para o mês de julho em Bruxelas, nos permitirá reativar esta nossa outra relação transatlântica. Não basta reconhecer o que nos une como parceiros naturais. Devemos olhar para o futuro e trabalhar juntos como parceiros preferenciais que dialogam e se consultam. Devemos nos empenhar na busca de soluções conjuntas para problemas comuns decorrentes do ambiente da urgência atual. Devemos continuar a dialogar, exercer a diplomacia, confrontando ideias, as desafiando se necessário, mas sempre trabalhando juntos para identificar soluções. Reafirmo a disposição da União Europeia moldar o contexto global, uma disposição baseada nos pilares do Estado de Direito e na Carta das Nações Unidas. Permita-me umas palavras a título pessoal. Este foi o meu 5º e último forte de Copacabana como embaixador da União Europeia no Brasil. Foi uma honra fazer parte... A honra foi nossa. Foi uma honra fazer parte deste evento prestigioso e, sobretudo, foi um privilégio trabalhar de novo com a Fundação Konrad Adenauer e com sua formidável diretora, Ania Chimnek, e com toda a sua equipe. A CAS é um desses instrumentos de cooperação da Alemanha e hoje da Europa que devemos muito valorizar. Muito obrigado, CAS. Também foi uma grande experiência, primeiro conhecer e trabalhar depois com o Centro Brasileiro de Relações Internacionais e a impressionante expertise do seu presidente, Pio Borges, e da sua equipe. O SEBRE é um dos melhores exemplos da força e da vitalidade da sociedade civil brasileira. Conhecimento e trabalho em favor do desenvolvimento do Brasil. Muito obrigado, SEBRE. Me vou com um grande sentimento de satisfação e gratidão de poder ter feito parte do time forte. Não faltarei às próximas edições, em função de participante, ou quem sabe até de palestrante um dia. Muito obrigado e ótima continuação para vocês, todas e todos. A 20ª edição do Forte queda encerrada. Podemos começar a preparar a 20ª. Muito obrigado. Obrigada, querido embaixador. Convido ao palco o presidente do Conselho Curador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, José Pio Borges. Boa tarde. Chegamos ao fim da 20ª edição da Conferência de Segurança Internacional do Forte. Em nome do Centro Brasileiro de Relações Internacionais e nossos parceiros, a Fundação Adenauer e a Delegação da União Europeia,
eu expresso minha gratidão a todos os que compartilharam conosco essa jornada de reflexões e debates. A conferência de 2023 foi, no meu julgamento, um sucesso. Serviu como um espaço privilegiado para o intercâmbio de ideias, para o aprofundamento e compreensão sobre os desafios de segurança internacionais contemporâneos. Ao longo desses 2 dias, avançamos em busca de soluções e respostas diante da tempestade perfeita gerada pela confluência de inúmeros desafios. Tem sido uma honra e motivo de orgulho para o SEBRE ser parceiro por 20 anos da Fundação Konrad Adenauer e da Delegação da União Europeia no Brasil, na realização da maior conferência de segurança internacional da América Latina. Em especial, eu agradeço a Ana Timek, diretora da CAS no Brasil, e a Inácio Banês, embaixador da União Europeia no Brasil, pela parceria nos últimos anos e desejo muito sucesso nos próximos postos a serem assumidos no segundo semestre. O poeta e compositor Vinícius de Moraes costumava dizer, se referindo com grande afeto aos seus parceiros da música, que, como os parceirinhos 100%, a Ana e o Inácio foram realmente, esses anos todos, parceirinhos 100%. Neste ano, pela primeira vez, organizamos a Conferência do Forte no Museu da Manhã, parceiro do SEBRE, e eu reitero meus agradecimentos ao Ricardo Piquet, diretor do museu, pela recepção e cooperação em mais uma iniciativa de sucesso. Agradeço aos palestrantes todos e moderadores por suas contribuições inestimáveis e ao mestre de cerimônias, por sua condução impecável nos detalhes. Deixo aqui o meu agradecimento às equipes do SEBRE, da CAIS e da União Europeia, pela dedicação e profissionalismo que foram fundamentais para o sucesso dessa conferência. Por fim, eu gostaria de agradecer a todos os participantes que se juntaram a nós, seja no Museu da Manhã ou seja virtualmente. A sua participação, engajada em suas contribuições para o debate, foram cruciais para o sucesso desse evento. Nos encontraremos novamente na próxima edição, em 2024, e até lá continuaremos a trabalhar juntos, buscando promover a paz e segurança internacionais e enfrentando os desafios que surgem neste caminho. Muito obrigado a todos, desejo a todos, espero que nos encontremos no próximo ano. Obrigado. Obrigada, Pio. Convido ao palco a diretora da Fundação Konrad Adenauer no Brasil, Ania Timek. Também não é fácil não para mim hoje, não? Queridos convidados, participantes e palestrantes, é um prazer me dirigir mais uma vez a vocês nesse encerramento do 20º Forte de 2023. Obrigada a cada um que participou desse momento tão cuidadosamente planejado e organizado por todos nós, seja de forma virtual e presencial. Em particular, agradeço aos parceiros fantásticos da Delegação da União Europeia e do SEBRE, além do Museu do Amanhã e do engajamento da minha equipe maravilhosa, que é extremamente engajada. E a organização da conferência foi muito desafiadora pelos imensos obstáculos logísticos que um evento desse porte exige. Mesmo assim, considerando o alto nível dos nossos debates, estou convencida de que todo o esforço valeu a pena. Ao longo da conferência, analisamos o papel que a América Latina
e Europa desempenham na ordem mundial em transformação, assim como os desdobramentos geopolíticos atuais, dentre eles a invasão da Rússia na Ucrânia, o status atual das relações transatlânticas e da cooperação Sul-Sul. Iniciamos os nossos painéis temáticos trazendo uma perspectiva sobre o multilateralismo, abordando o papel das organizações internacionais diante da chamada tempestade perfeita, ou seja, face aos múltiplos desafios simultâneos. Reiteramos a relevância do multilateralismo e traçamos os caminhos possíveis para a manutenção da estabilidade internacional. Em seguida, debatemos sobre o estado da economia global e as possibilidades de parcerias estratégicas diante de um cenário marcado por uma guerra tradicional e seus impactos transversais, como as sanções econômicas, os ataques a infraestruturas críticas e o fornecimento de bens essenciais. Como estamos a testemunhar uma guerra tradicional com recursos a novas tecnologias, o nosso terceiro painel promoveu um debate instigante sobre a inteligência artificial e as suas implicações éticas, bem como a necessidade de implementação de regulamentos adequados para o seu desenvolvimento. Por último, encerramos a conferência com chave de ouro, trazendo para debate a visão geopolítica de rivalidades sistêmicas, tendo a oportunidade de ouvir diferentes perspectivas sobre o sentido e as limitações de antagonizar democracias versus autocracias no sistema internacional, sempre retirando a nossa defesa sem ressalvas e relativismo à democracia. Perante tantas afirmações e interrogações, temos um importante consenso. Diante da tempestade perfeita, a cooperação internacional, em especial entre América Latina e Europa, possui um potencial enorme e relevante. Reunimos mais uma vez autoridades e especialistas em prol da cooperação, consagrando a Conferência do Forte do principal foro de discussão sobre segurança internacional e manutenção da paz na América Latina. Obrigada a cada um que participou desse momento tão aguardado por todos nós. E, além disso, quero estender também meus agradecimentos profundos aos nossos intérpretes, pessoal da técnica, equipes organizadoras, palestrantes e queridos convidados. Tenho a satisfação de encerrar a 20ª Conferência de Segurança do Forte e aproveito também para me despedir de vocês. Este foi o meu último Forte, como Ignácio e Pio já mencionaram, e foi também o meu último evento para a Fundação Konrad Adenauer no Brasil. Após 4 anos... Após 4 anos lindos e muito especiais, deixarei o Brasil em junho e me mudarei para Paris, onde assumirei a gestão do escritório da CAIS na França. Dessa forma, gostaria de dizer auf Wiedersehen e até logo. Expresso meus sinceros agradecimentos a todos aqueles que me acompanharam nos últimos 4 anos. A maravilhosa equipe e os grandes parceiros da CAIS Brasil, como SEBRE e como a delegação da União Europeia. Eles desempenharam um papel importante para garantir que essa estrada profissional da minha vida tenha sido muito boa e frutífera. Então, gostaria também de me despedir do embaixador Ignácio, que também está encerrando sua missão aqui e retornando para a Europa. E gostaria de agradecê-lo em especial por ter acompanhado o Forte nos últimos anos e pela excelente cooperação. Na verdade, nunca experimentei uma cooperação desse jeito com uma delegação da União Europeia. Mais uma vez, obrigada a todos os participantes e membros do painel,
Mantenha-se, por favor, em contato com a CAIS Brasil e com o Forte e continuem acompanhando nosso trabalho em prol da democracia, da liberdade e do Estado de Direito. Muito obrigada.